Aí ele bate no ombro, viu, Rogério? Senão o bicho se pega. É? Boa noite, Rogério. O time principal do Bahia, que estreou a semana passada, em 3 jogos, chega a 9 gols marcados, nenhum sofrido, uma média de 3 por jogo. Qual a projeção que você faz? Já está dentro daquilo que você projetou para o Bahia no futuro e já tem um teste aí, o primeiro teste contra o Sport no próximo domingo. Bom, boa noite, um prazer falar com vocês. Eu acho que nós estamos bem longe do que a gente imagina para o futuro, mas nós temos não tanto tempo e precisamos evoluir dentro do que a gente pretende jogar, porque senão a gente tem que fazer ajustes na maneira de jogar. Mas também é compreensível, porque nós estamos aí há 2 semanas de pré-temporada e mais em uma semana jogamos, essa é a 3ª vez que a gente joga, mesmo trocando jogadores, o que faz com que você também não tenha o mesmo entrosamento, mas é o modo necessário que a gente tem para tentar evitar lesões e que todo mundo, né, consiga melhorar fisicamente a cada semana. Quem precisa treinar um pouco mais, treina, quem pode jogar, joga, e a gente tem um acompanhamento com relação a isso. Eu acho que cada jogo é um teste, e hoje foi um bom teste. Posso dizer para você que disparadamente foi o jogo mais difícil que nós tivemos, a equipe com boa qualidade técnica individual, boa ideia de jogo, um treinador que amou bem o time para jogar. Nós conseguimos criar bastante oportunidade de gol, verdade, mas também foi a equipe que mais nos agrediu nesses 3 jogos. Então, às vezes, não importa muito a divisão, o que importa muito é o que as pessoas produzem dentro de campo. E eles produziram um bom futebol. Disparado o jogo mais difícil que nós tivemos que mais fisicamente nos desgastar para poder vencer o jogo. Então, assim, cada jogo é um teste. Às vezes você espera muita coisa no jogo, não vem tanto, às vezes você espera que não vem tanto e vem bastante coisa. O que importa é você estar preparado e vencer. Você tem que estar preparado para qualquer time levar a sério cada jogo e ganhar. Esse é o nosso papel aqui, é vir para o jogo, ganhar, aí recuperar e se preparar para o próximo jogo. Boa noite, Rogério. Ano passado você disse que preferia que um zagueiro seu canhoto jogasse pelo lado esquerdo e o destro pelo lado direito. E os 2 últimos jogos você utilizou os zagueiros destros pelo lado esquerdo. O Canu fazendo até aqui no Bahia uma função diferente, lá em Feira, e hoje o David, mais uma vez, sendo escolhido por ali. Eu queria que você falasse desse ponto inicial, de você não ter um zagueiro canhoto no time. Não, eu tenho, ele só apenas não está ainda em condições. Eu acredito que, no mais tardar, na quarta-feira, o Cuesta fará a sua estreia. Nós vamos avaliar de novo na sexta-feira. Eu acho que ele ficou um pouco mais tempo que os outros, né? Ele não ficou parado e se cuida bastante, mas todo mundo teve 2 semanas de pré-temporada. Ele completou agora na terça-feira, ontem, né, uma semana de trabalho. Então, assim, é melhor você preparar melhor o jogador e quando estrear, ele estrear numa condição física melhor do que você arriscar e o jogador também não desempenhar tão bem por falta de condicionamento físico. Então, no mais tardar, na quarta-feira, ele deve fazer a sua estreia pelo Bahia. E nós não jogamos com um zagueiro canhoto, porque o único cara que poderia fazer essa função hoje que nós temos é o Rezende, né? E infelizmente o Rezende está lesionado, o Cuesta está se preparando, então nós só temos zagueiros destros para jogar. E eu, logicamente que eu gosto, mas eu já joguei várias vezes com um zagueiro destro, acho que nunca com um zagueiro canhoto na direita, mas a maioria deles são destros, né? Mas com um zagueiro destros à esquerda é extremamente comum. E se tiver um canhoto, eu prefiro, porque ele já está sempre direcionado, corpo bem posicionado para quebrar a linha de passe. Boa noite, Rogério. Gabriele Gomes, do Globo Esporte. Nos últimos 2 anos, o Bahia foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Nordeste. No ano passado, teve a pior campanha na competição. Para esse ano, a expectativa do torcedor está muito alta referente à Copa do Nordeste, principalmente pegando logo o Sport logo de cara. Qual a expectativa, a sua expectativa e a expectativa do grupo referente a essa competição? Que a gente não pode de jeito nenhum ficar fora na primeira fase, que seria uma vergonha ficar fora da primeira fase. E que a gente vai competir contra os 8 times da outra chave, que são, na sua grande maioria, times que já foram campeões, inclusive, da competição. Eu acho que é natural que a gente hoje esteja feliz e receba elogios e tudo, mas as críticas elas virão no futuro. E quanto mais se eleva, pode ter certeza que o tombo é mais alto e é natural que aconteça. Eu acho que colocam como se a gente fosse... Não, infelizmente, eu falo que eu vou tentar ganhar cada jogo é singular para mim. Cada jogo é uma preparação. E não interessa o tamanho do jogo, o campeonato, contra quem. Agora, nós não vamos conseguir, provavelmente, ao longo do tempo, vencer todos os jogos. Hoje foi um jogo difícil.
ou não sei se vocês viram dessa maneira também, eu acho que o time ofereceu dificuldades para a gente. E outros times oferecerão. Domingo é um clássico, né? Tem super tradição as duas equipes no Nordeste. Então é um jogo complicado, um jogo difícil. O Sport já vem de alguns jogos, né? Jogou com Santa Cruz, eu assisti agora, ontem eu estava assistindo à noite um pouco desse jogo, observando um pouco o Sport. É jogo duríssimo. E não tem, se você não entrar no teu melhor, na tua máxima concentração e na melhor condição física dos teus jogadores, independente de quem sejam, esqueça, você não consegue contra qualquer time. Agora, se entrar firme, bem concentrado, a chance ela aumenta muito de vencer. Alô? Oi. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Boa noite. Tanto no jogo do Jacobina quanto hoje, o time atacou muito mais pela direita, utilizou muito mais espaço pela direita do que pela esquerda. Né? Você já comentou a situação do zagueiro, não ter ali o zagueiro lá da esquerda prejudica o corredor, vamos colocar assim. Mas, de qualquer maneira, o que parece acontecer é que há ali uma demanda que você ainda não conseguiu suprir para preencher os espaços. Né? Todos eles, Cauli, Everton, todos preenchem melhor o outro espaço. Como é que você está enxergando isso e existe essa demanda para o elenco ou você acha que você consegue suprir com o elenco que você já tem? Boa noite, eu acho que é uma observação boa. O primeiro jogo nós não conseguimos ter o equilíbrio porque nós jogamos com um zagueiro pela esquerda. Então é natural que um zagueiro na lateral esquerda. Então é normal que você ataque um pouco mais pelo lado direito. No segundo jogo já nós tivemos um pouco mais de equilíbrio por ter dois jogadores da posição. Mas hoje, o Everton, que é natural jogar pelo aquele espaço na direita, né? Tem o Ademir, que é um jogador que deu mais profundidade hoje, e o Cauli caiu um pouquinho demais. E o Tassiano, como a gente saiu a 3, o Tassiano saiu do lado dele, que era o lado que ele devia dar sustentação junto com o Rian, por exemplo, né? Porque o Rian, nas viradas de jogo, muitas vezes só estava ele e Everaldo, não tinha o terceiro homem para fazer. E isso é uma coisa que nós temos que ajustar e corrigir. Mas você pode ver que no primeiro tempo nós tivemos 5 finalizações, todas jogadas criadas pela direita, com bola cruzada para trás. Cauli acho que finalizou umas 4 e o Gilberto, acho que foi o Gilberto de cabeça que acertou atrás. Então, assim, é uma coisa que nós temos. Não é necessário que você jogue 50-50, né? Não é necessário. Você pode jogar um pouco mais por um lado, um pouco mais pelo outro. Mas é necessário que a gente também tenha mais jogadas que equilibrem um pouco mais pela esquerda. Essa é uma coisa que nós temos que ajustar, temos que entender e ver como a gente pode melhorar para ter um equilíbrio maior dos dois lados. Mas confesso a você que ficou muito, hoje principalmente, ficou muito penso o jogo pela direita. Solução dentro do próprio elenco. Sim, com certeza. Aí não é uma peça que nós temos que... É claro que o Rian é um garoto, precisa também evoluir, a gente precisa treiná-lo. E o Juba é um jogador que mais avançado, não está mais tão acostumado a jogar, mas a gente tem que... o lateral esquerdo que vai chegar, deve chegar no meio do ano, e nós não podemos dormir em berço esplêndido achando que nós temos que tentar dar um pouco mais de equilíbrio para a gente também ter ataques que fluam pelo lado esquerdo também. Então, assim, dentro do que nós temos que resolver essa situação. Rogério, boa noite. Adriel titular mais uma vez na partida de hoje. E eu apurei durante essa semana a proximidade na renovação de contrato dele até o final da temporada. Com quem que você apurou? Você está perguntando a um ou outro. Então, assim, eu queria saber se a ideia é que ele joga esse Campeonato Baiano, tem essa minutagem para mostrar um pouco mais de serviço e acabar jogando, já que na temporada passada ficou difícil, porque o Marcos Felipe vinha muito bem. Tá. Então, o Marcos Felipe continua vindo bem e vai jogar domingo, ele que joga domingo contra o Sport. A minha ideia nós temos o Adriel empréstimo até o meio do ano, né? Como é que nós vamos tomar uma decisão se você não tem... Você tem que botar ele para jogar, para ver né? Eu acho que deveriam se preocupar, e já que ele está jogando, em tentar estender o seu empréstimo até o final do ano, porque senão aí depois você tem que pagar uma fortuna, de repente, né? Então isso é uma coisa que a direção está trabalhando, e a minha ideia é dividir um pouco esse início de ano para todos. Nós estamos dando minutos para todos, é justo também que a gente dê para 2 goleiros, dividir, um joga a Copa Nordeste, outro mais o Campeonato Baiano. Agora, nada impede que a gente mude isso, né, no futuro, mas a princípio eu acho que é interessante até para ter uma real noção do que cada um pode desempenhar e também para ver se vale a pena exercer o direito de compra, se tem como prorrogar esse empréstimo, ou se não, se vai ser uma devolução, e nós vamos ter que... Tem o Danilo também, né, e nós vamos ter que ir atrás de um novo goleiro, mas a gente precisa botar ele para jogar. Então, importante, ele jogou aqueles 2 primeiros jogos, né, que foi com um time que eu acho que é difícil fazer uma avaliação, porque é um time muito mexido, e agora fez o jogo em Feira de Santana, e hoje, e domingo o Marcos joga.
Rogério, boa noite. Boa noite. Talvez dos 3 adversários de Campeonato Baiano, o que mais lhe ofereceu resistência, o que mais se apresentou disposto como time, lhe tirando espaço, mas jogando, tocando, né? Fazendo uma saída idêntica à sua, com 3 também. Então, assim, o time que mais dificultou a sua vida até agora dentro do Campeonato Baiano foi o Barcelona. Mas o que eu percebi, não sei se é a sua avaliação, que houve um pouco de hesitação na tomada de decisão. Por vezes se hesitava, tinha até uma jogada clara para se fazer, se hesitava, voltava, começava, porque é normal começar. Sim. Mas evitou-se essa tomada de decisão e por vezes se tomou ela de forma precipitada. É o time normal, porque ainda é a terceira partida, é ainda a questão do conhecimento de uma peça com outra. O que é que você pode melhorar para domingo, já que domingo não é responsabilidade sua desse ponto, é do torcedor, que acha que tem que devolver pancada do esporte, que tem que ganhar de qualquer jeito, que é um clássico, e tem que começar com o pé direito. Veja bem, eu acho que é um clássico extremamente tradicional no Nordeste, é o jogo dentro da nossa casa e nós não podemos tirar o fato de que nós temos que ser protagonista do jogo, temos que tentar ter o controle do jogo, como a gente teve nesses 3 jogos, sabendo que é um adversário muito mais tradicional, né, de renome no Nordeste. Agora, eu acho que é um pouco do sistema de jogo, que ainda requer repetições, treinamentos, ajustes, mas eu acho que eles estão se esforçando bastante. É que às vezes alguém esquece de fazer um determinado movimento e aí isso parece que não, mas uma marcação mal feita numa peça, porque é uma marcação muito coletiva. Se alguém falhar nessa marcação, ela tende a estourar atrás. Então, assim, tem que ter um time muito exato do que você quer, porque é um grupo compacto de jogadores, mas que não pode ser quebrado linha. E às vezes você não consegue. No final do jogo, às vezes não conseguiu mais ter perna para chegar, às vezes dos lados, para fazer a pressão na marcação. Então, tudo isso é repetição de treinamento. Por isso que eu te digo, nós temos um jogo de Copa do Brasil que passa a ser... Porque a Copa do Nordeste, mesmo que você tenha um tropeço, você tem condições de recuperar. O Campeonato Baiano, mesmo que você tenha um tropeço, você tem condições de recuperar. Na Copa do Brasil, não tem tropeço. Se você tropeçar, acabou. E não sei aonde a gente pode chegar na Copa do Brasil, mas nós temos que estar mais ajustado até a estreia, seja no dia 21, seja no dia 28. Nós temos que estar mais ajustado dentro do sistema de jogo para a gente não ter uma surpresa, né? E a Copa do Brasil, ela prega peças em todo mundo. Não tem... Eu acho que até aqui mesmo aconteceu um ano de ser eliminado na... Recente, alguém falou para mim. Então, assim, nós temos que estar... Porque, mais que o Motoclube é um clube tradicional. Clube, né? Eu já joguei até com o São Paulo na Copa do Brasil, primeira rodada lá. Sofremos, ganhamos de 1-0, mas sofrido. Então, assim, e a gente não achar que vai ser todo o jogo. Não é, gente. As pessoas vão vendo você jogar, vão te entendendo. Os jogadores, às vezes, não conseguem recuperar de um jogo para outro. Uma peça ou outra vai cansando. Então, assim, requer treinamento, requer repetição. Ajuste de vídeo, olhar, porque às vezes não dá tempo de você, não dá a parte física também, né? E por isso que a gente traz uma opção, outra de jogador para ter trocas e que entenda o sistema e que consiga produzir da mesma maneira, ou parecido com aquele jogador que começa jogando. Boa noite, Rogério. O senhor mesmo falou... Boa noite, Rogério. O senhor mesmo falou sobre a posição da lateral esquerda. Foram 3 jogos na equipe principal e 3 jogadores que começaram a posição de titulares diferentes, né? Na primeira rodada foi o Rezende, improvisado. Na segunda, o Luciano Juba, que também não é a posição de origem do jogador. E agora o Rian, na lateral esquerda. O Bahia já anunciou o Iago, que chega no meio da temporada, no fim da temporada europeia. Mas como é que o senhor projeta, né, a sequência para a posição do Bahia nesses jogos do primeiro semestre e também no início do Brasileirão? Bom, o ideal era que o Iago estivesse aqui. Esse era o mundo ideal, que a gente já pudesse ter um jogador de origem para a posição. Mas nós não temos esse jogador, ao menos ao que tudo indica, por mais 4, 5 meses aí nós vamos estar sem esse jogador. Então depende muito do adversário que a gente enfrentar, depende muito da disponibilidade do Rezende, ter o Rezende em campo. Quando a gente tem 2 laterais, ou mesmo que seja improvisado, como é o caso do Juba, que já foi lateral e estava jogando na segunda linha no Sport, mas a gente tem mais profundidade. Quando a gente joga com o Rezende, a gente tem que fazer um outro tipo de jogo, porque o Rezende não vai dar a mesma profundidade que eles. E depende do tempo que o Rezende demore para estar em condições de atuar com a gente, né? Porque, tirando esses 3, nós não temos assim, mais jogadores assim, que possam fazer essa função. Então, vai ser, talvez, a função mais difícil da gente ajustar, ao menos a primeiro momento. Pode perguntar. O que você quer? Não, porque você acabou esquecendo do Caio Roque.
Ah, tem o Caio, mas o Caio vem voltando de lesão. Inclusive só pôde jogar, foi liberado para jogar 45 minutos, depois mais 45, está treinando, mas eu acho que ele precisa pegar muito tempo parado. Tem que ir cada vez elevando mais nos treinamentos e tudo. Eu só te lembrei Sim. porque, como você falou de Claro, 4 claro, meses, claro, em claro, 4 claro. meses dá para o jogador ir Também, ganhando nesse essa tempo também cancha, dá essa para, se ele confiança. conseguir evoluir na parte física, evoluir, eu acho que também é uma opção que a gente tem até a chegada do Iago, sem dúvida nenhuma. Foi mal até, desculpa eu. Verdade, tem total razão, tem total razão. Mais alguma... Meu amigo, você está dormindo? Pô, qual? Qual que você gosta do Pink Floyd, hein? Do Beatles até o último. Que é isso? São quase todos. Só a primeira fase que eu acho psicodélica, eu acho muito Psicodélica. É? Caralho. Psicodélica foi profundo, cara. E esse de si, você gosta também? Tem toda a discografia, esse de si eu achei. Eu assisti um showzaço desse de si no Morumbi, cara. Hã? Tá certo você. Gostei agora, hein, cara. Rock and roll. Isso aí. Mais alguma, gente? Alguma dúvida? Não? Boa noite. Bom descanso para vocês, bom trabalho.